mas eu quero tratar sobre ele com certo cuidado. Que cuidado é esse? Porque eu quero que seja motivo, que seja para motivação e não para não para desanimar, mas para motivar. Talvez depois que eu falar, dê para entender melhor por que eu estou dizendo assim. Eu quero que vocês percebam ao longo do nosso comentário que, para que eu fale do Evangelho, para que alguém seja salvo, é preciso que eu já tenha vivenciado isso. Não, é preciso que eu já esteja incluído nessa ideia. Vocês percebem isso? Significa que eu, para falar da salvação para alguém, para oferecer a salvação a alguém, eu já preciso ter ela também. Por que eu disse que eu precisava ter cuidado? Porque eu quero que vocês... Porque eu sei que quando eu digo isso, qualquer um que ouvir isso, vai pensar assim, como é que eu estou? Será que eu... Então já tenho. E quem sabe, de repente em algum momento a gente procura isso e fica com dúvida. Então eu quero trabalhar na questão da eventual dúvida que possa surgir em nós. Mas meu Deus, então, será que eu estou salvo? E será que eu já tenho a vida eterna? Eu estou sentindo a vida eterna? Eu já estou salvo? Então são perguntas que vão fluir na nossa mente. Eu estou falando isso porque experiência, né? Acontece com a gente. Então, no momento em que esses pensamentos vêm, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Então, pode ser que eu não chegue a conclusão nenhuma. Não sei se eu estou salvo ou não. Pode ser que eu chegue a uma conclusão, sim, eu percebo que estou salvo. Ou então pode ser que a gente chegue a uma conclusão dizendo assim, não, eu acho que não tem ainda. Eu acho que essa coisa não está comigo ainda. Qualquer que seja, preste bem atenção nisso. Qualquer que seja a conclusão que você chegar, quando se perguntar sobre isso, isso pode ser resolvido tranquilamente. Se você no seu pensamento concluir, não, estou tranquilo, eu percebo a salvação, eu sinto que estou vivendo isso, estou salvo. Bom, tranquilo, então beleza, a tua consciência fica maravilha, né, tranquilo. Mas e se acontecer de você estar com dúvida? Alguém poderia me dar uma ideia do que fazer, caso você pense, cadê a minha salvação? E você não encontra. O que fazer num momento como esse? Numa situação como essa? O que fazer? Se vocês puderem, eu vou esperar um tempinho para ver se alguém se arrisca a falar uma coisa sobre isso. O que é a pergunta? Estou pensando o seguinte, você faz uma avaliação sua em relação à sua salvação. Aí já falei a primeira situação, que é você concluir que está tudo bem, que está tranquilo, está salvo. A segunda coisa você ficou com dúvida, eu estou salvo ou não? Então, se você ficou com dúvida, o que deve ser feito diante da minha dúvida? Estou na dúvida quanto à minha salvação. O que eu devo fazer? Esse silêncio é muito importante. Parece que não, mas é. Porque a gente precisa fazer esse exercício constantemente na vida da gente. O que eu vou fazer?
Eu procurei, mas percebi que estou com dúvida. Aí eu pergunto: é possível você levar para alguém essa palavra da salvação estando com dúvida? Se você tem dúvida em relação à sua, imagine em relação a de quem está te ouvindo. Certo? Olha como fica difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês interessante. Todo o nosso relacionamento com Deus, existe a maravilha de que a gente pode conversar com Ele. E é Ele que tira a nossa dúvida. É Ele que resolve essa nossa situação. Eu estou com dúvida sobre a minha salvação. Deus, por favor, eu preciso ter certeza. Deus, eu não posso passar um momento sem ter certeza da minha salvação. Resolve isso com Ele. Certo? Resolve isso com Ele. Na dúvida. O que poderia estar me atrapalhando para que eu tenha certeza da minha salvação? Resolve isso com Deus. Olha como Davi orou: Senhor, dá-me a alegria da salvação. Certo? Da salvação, a alegria da salvação. A outra situação chegou a uma conclusão de que não está salvo, não está se sentindo, não sente a salvação. É parecido com a dúvida. Resolver também um problema com Deus. Eu preciso receber, eu preciso viver a salvação. Eu preciso viver ela. Eu preciso saber que eu estou envolvido nessa graça da salvação. Né? Então é isso que é o ponto fundamental. Não adiantaria a gente fazer treinamento de evangelização, de pregação da palavra, se não passar por esse momento crucial em relação a mim mesmo. Vocês compreendem? Tudo bem isso? Foi clara essa questão? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Quer dizer, eu tenho que olhar aqui, peraí. O evangelho salva. Se eu for evangelizar, eu vou levar a salvação para quem ainda não encontrou. Mas e eu já estou lá? Então eu preciso estar. Preciso estar. Para que eu então possa compartilhar isso com alguém. O evangelho, como a gente viu, propõe vida. Vida eterna. Agora, como é que isso acontece? O que eu vou apresentar para vocês sobre como acontece a transformação de vida através do evangelho, a gente vai ver como foi que Deus quis fazer que o evangelho funcionasse. Essa é a ideia. Bom, Deus criou tudo e criou o homem. Tinha um plano de vida para o homem, sempre, mas isso por causa do pecado se perdeu. E agora o ser humano está perdido e Deus quer resolver esse problema. Como Ele resolveu esse problema? Se a gente fosse pegar o contexto desde o início, a gente ia passar pelo período judaico, pelo período da lei. Isso tomaria muito tempo. Nós não queremos ir para aí. Vamos para o que está funcionando agora, que é o evangelho, que é a parte de Cristo. Então Deus resolveu isso através do evangelho, que foi o próprio Jesus vindo a essa terra dizer a nós como é que é possível alcançar a salvação. Certo? Então, olha como foi que Deus resolveu fazer. Através do ouvir. Então, para que uma pessoa seja alcançada pelo evangelho, é necessário ela ouvir sobre o evangelho. Essa é a porta, é ouvir. Jesus, quando começou a pregar o evangelho, que saiu dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista, quando começou, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos
pecados. Pedro, quando foi pregar para a multidão também, falou a mesma coisa. Então o evangelho é isso, é dizer para o pecador que ele é um pecador, que ele está morto por causa desse pecado, ele precisa reconhecer esse pecado, ele precisa se arrepender desse pecado, e então ele vai ser perdoado. E aí acontece a transformação na vida dele. Porque a vida da gente muda quando a gente sente que é pecador, quando a gente entende que é pecador. E então, a gente, ao reconhecer o nosso pecado, a gente pede perdão a Deus. E a morte de Cristo, que isso faz parte do Evangelho, a morte de Cristo foi o sacrifício que Ele fez, que deu a Ele a condição de perdoar os pecados de todos aqueles que se arrependerem. Eu, você e qualquer um que se arrepender. Então agora para o pecador está muito fácil. O que ele precisa fazer? Ouvir. Mas quando o pecador ouve, a batata quente fica na mão dele. Porque depois que ele ouve, ele vai ter duas opções: crer ou não. E isso não é com a gente, isso é com ele que ouviu, certo? Crer ou não. Então, ouvir. Aí eu estou fazendo um paralelo entre duas passagens bíblicas aqui. Uma é quando Jesus falou: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. O resto do versículo você sabe, mas eu parei bem aí para a gente focar no ouvir. Então é preciso ouvir. Aí a outra parte é quando Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Que coisa interessante. É a maneira como Deus escolheu. O pecador precisa ouvir. Para ele ouvir é preciso ter quem fale. E só quem pode falar é a igreja, quem já está salvo. Quem pode falar da salvação é quem já está salvo. Quem foi salvo, ele percebe o quanto que isso foi maravilhoso na vida dele. E então ele também quer que outros sejam alcançados por essa salvação, né? Então, ouvir. Podemos ir até que hora, irmão? 19? Muito bem. Ouvir. Olha como Jesus continua. E crer. Então, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Ouvir. O pecador precisa ouvir. Depois que ele ouve, ele tem duas decisões. Aliás, uma decisão, duas escolhas. Tá? Crer ou não crer. Mas aí já não é mais problema meu, o problema é dele. A nossa participação é fazer ele ouvir. Porque Jesus, quando ressuscitou, mandou seus discípulos: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê? Olha aí, ó. Então, quando ele diz vai, é porque você precisa fazer ele ouvir. Então, quando ele ouve, a decisão agora é com ele. O Espírito Santo trabalha, depende do coração dele. Que coração ele é? É terra boa? É terra fértil? É pedra? É espinho? Que terra ele é? Ou é beira do caminho? Aí depende, né? Eu estou me referindo à parábola do semeador. Então, se o pecador precisa ouvir, então é preciso ter quem quem fale, né? Quem leve a palavra para ele ouvir.
Certo? Como é que isso termina? O pecador precisa ouvir. Depois que ele ouve, ele vai escolher o que ele faz com o que ele ouviu. Aí, a continuação da palavra de Jesus diz: como foi que começou lá? Quem ouve a minha palavra. Aí a segunda coisa é: e crê naquele que me enviou. A terceira coisa que vai acontecer é a transformação. Tem a vida eterna. Ouviu, creu, tem vida eterna. E aí, isso também ajuda a gente a resolver o problema da salvação nossa. Eu estou salvo. Então qual é o caminho para ser salvo? É crer. A Bíblia te diz isso de várias maneiras. A palavra tem várias maneiras de te dar essa informação, tá? É crer, tá? E lá nessa parte de Romanos, antes de Paulo dizer isso, como ouvirão se não há quem pregue? Ele diz que gente, eu vou dizer esse versículo, essa passagem de Paulo, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. E se isso não está trabalhado na mente de vocês, ou se vocês talvez nem pararam para pensar sobre isso, que este seja o momento apropriado para isso. Paulo diz assim: todo aquele que... O que o Evangelho faz? Para que serve o Evangelho? Me digam aí agora. O Evangelho serve para quê? Dessa vez eu não vou dizer qual é a resposta, eu vou esperar daí de vocês mesmo. Serve para quê? Para salvação. O Evangelho serve para salvar o pecador. E aí Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu estou com dúvida da minha salvação. Lembra que eu falei ainda há pouco? Olha como encaixa direitinho. Tá? Eu estou com dúvida da minha salvação. Mas Paulo está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A grande questão que a gente tem que saber agora é: o que significa invocar? O que é isso, invocar? Ora, se para ser salvo é preciso invocar, eu preciso saber o que é invocar, porque eu quero ser salvo, eu quero ter certeza da minha salvação, então eu preciso invocar. Eu vou passar para frente, mas eu quero que a gente tire a limpo essa história de invocar para ser salvo. Então me ajude a desenrolar isso. Alguém pode dizer, em poucas palavras, o que entende sobre invocar? De uma maneira bem simples, inicial, eu posso dizer assim: invocar, chamar. Mas esse chamar tem um peso ainda maior. Por quê? Buscar ajuda também, bastante. Porque assim, chamar é dizer: Deus, vem cá rapidinho. Deus, vem cá. Chamar assim, simplesmente chamar. Como chama: irmão Léo, vem cá, faça favor. Não, estou só dando exemplo. Mas invocar é aquele chamar de quem está com sede, com necessidade. Deus, eu te quero na minha vida. Sabe, tem um peso maior quando você fala em invocar. Deu para ajudar? E quem fizer isso é o quê? Salvo. Agora, alguém vai invocar em quem não creu? Por isso que Paulo diz: como invocarão em quem não creram? E como crerão se nada ouviram? Por isso que é preciso ouvir para crer, para invocar. Quem crê, invoca. Olha, pecador, você está perdido, precisa se arrepender. Jesus te perdoa.
Se você acredita nessa palavra, os teus pecados serão perdoados e você vai ter a vida eterna. Aí ele então percebe, vida eterna? Eu quero então, Deus, eu quero a vida eterna. Senhor, eu quero receber. Invocar. Me perdoe os meus pecados. A salvação precisa estar clara para nós. Tá? Por quê? Porque a gente está falando, mas vem cá, eu estou perdendo muito tempo com salvação e não é evangelização. Mas salvação tem tudo a ver com evangelização. Como eu repeti de novo, para eu falar de algo, para eu mostrar algo para alguém, eu preciso ter o que eu vou falar. Por isso que é importante isso também ficar assim para nós, claro.